Fala, turma! Vamos resolver as questões cobrando conhecimentos de Regimento Geral da Unesp nas provas objetivas aplicadas no dia 14 de junho de 2026. E as questões elaboradas pela banca VUNESP, prova aplicada pela Fundação VUNESP, com V de vaca, V de vicissitudes, V de vestibulares, mas falando de concurso, em especial concurso público da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Porque o Regimento Geral da Unesp está lá no conteúdo programático do edital de abertura de inscrição para todo e qualquer cargo e ou área de atuação, servidores técnico-administrativos nessa importante universidade. Então, nos conhecimentos gerais do conteúdo programático, juntamente com Português, Matemática e Constituição do Brasil, o Regimento Geral da Unesp, legislação interna, você vê no portal da Unesp, lá na aba Secretaria-Geral, legislação, e em especial legislação Unesp, e você vê Estatuto da Unesp, Regimento Geral da Unesp, olha a setinha pequenina na cor vermelha. É Regimento Geral da Unesp que você precisa estudar. Para alguns específicos cargos, a cobrança de Estatuto da Unesp. Em poucas oportunidades, o Estatuto dos Servidores, que é o ESUNESP. Se no seu caso está no conteúdo programático, Estatuto dos Servidores Técnicos, etc., é este que você precisa estudar. É o terceiro em tela. Não é o Estatuto da Unesp. E isso é importante de dizer. Por quê? Pessoas iniciando no mundo dos concursos e principiando no mundo do concurso público da Unesp. Se no conteúdo programático está lá escrito Estude Regimento Geral da Unesp, então você não estuda o Estatuto da Unesp. E você não estuda o Estatuto, cuja sigla é ESUNESP. Feito o alerta, então havia esta questão. E nos últimos tempos, de verdade, galera, a banca tem gostado de cobrar esse assunto, penas ou penalidades disciplinares. Na sua prova, sempre falo para vocês, você grifa correto, porque se um dia a banca pedir a alternativa incorreta, a errada, você não cai do cavalo, não escorrega na casca de banana, não é surpreendido por uma pegadinha. Então, de novo, também dizendo, ultimamente nas provas de concurso Unesp, as questões no estilo situação hipotética. O que é isso, Fábio? É uma história com personagem ou personagens. No caso aqui, o João. João, servidor da Unesp, é analista de informática. Pelo regime estatutário, que é o regime jurídico autárquico, e João cometeu uma infração no exercício de sua função. Considerando o disposto, ou seja, o que está escrito no Regimento Geral da Unesp, é correto afirmar que João poderá sofrer a seguinte pena disciplinar. Primeiramente, que na história, você não sabe se a infração, o erro, foi grave, foi leve, mas também não importa, porque não está especificado no regimento, por exemplo, uma infração leve, aí o servidor receberia uma repreensão ou suspensão. Uma infração grave, a gente até entende, se for gravíssima, de repente uma demissão. E por falar em demissão, olha aí, nem é spoiler, mas todo mundo que assistiu aos vídeos do canal sabe que a resposta é dedidado. Demissão a ser aplicada pelo reitor. Agora observemos as demais alternativas. Primeiro, quando pensamos no servidor, em sentido estrito, é o servidor do corpo técnico administrativo. Servidor que faz parte do pessoal técnico administrativo. Se pensássemos em sentido amplo, a palavra servidor iria se referir tanto ao servidor técnico administrativo, legal? O motorista, o asa, o assistente administrativo, o assistente operacional,
diversos cargos, agente de vigilância, legal? Mas em sentido amplo, pensando em servidor, nós também poderíamos incluir os professores, docentes, também são servidores, porque na comunidade interna da Unesp, chamada comunidade unespiana, e você fará parte dessa comunidade, nós temos alunos discentes e alunas também. Nós temos servidores. E aí, servidor técnico administrativo, esses cargos e funções que citei, e servidor docente, professores. Mas no regimento, falou servidor, você entende. É o assistente de suporte acadêmico, é o motorista, o oficial de serviços gráficos, o oficial de aparelhos de precisão, o assistente técnico administrativo, a enfermeira, o médico, o psicopedagogo, psicólogo, legal? Então tá aqui. Servidor da Unesp, você já sabe, e porque viu o cargo, analista de informática. Cometeu infração, no regimento não fala. Olha a infração média, vai receber suspensão ou talvez demissão? Não, o importante é você ver. Na Unesp, para servidor e para professor, quem demite é sempre o reitor. E, mais que isso, pensou em servidor técnico administrativo. Pensou em professor, só existem, de acordo com o regimento, 3 penas ou penalidades. Cometeu uma infração disciplinar? Então, para o servidor técnico administrativo ou para o professor docente. Quais penas disciplinares? São 3: repreensão, suspensão, demissão. Repreensão, suspensão, demissão. Somente com isso, a alternativa A você riscava. A advertência, não. Por quê? Advertência e verbal para aluno. Vamos dizer assim, o chamado pito, chamar a atenção do aluno, do discente, da aluna. E aí, você não se preocuparia, será que é o diretor de departamento e de divisão? Ou seria o chefe do departamento? É uma pergunta importante, reflexiva, você busca no regimento, porque assim é um estudo assertivo. Mas eu trouxe a fundamentação não sobre aluno, aluna, discente. Não, eu trouxe a fundamentação para você entender que demissão de servidor técnico-administrativo ou demissão de professor, demissão reitor. Tudo bem? Você também, sabendo que para professor e servidor ou é repreensão, ou é suspensão, ou é demissão, você também já riscaria a alternativa C, não tem multa. Então você ficaria entre a B, B de bola, entre a D, D de dado, e a E de escola, que você já sabe. Reitor demite servidor técnico administrativo. Reitor demite professor ou professora. Então, repreensão, aí sim você precisaria saber um pouco mais. Repreensão é aplicada pelo presidente do grupo administrativo? Não, o presidente do grupo administrativo pode aplicar a suspensão. E a suspensão na alternativa D de demais? Suspensão é aplicada pelo diretor de departamento e de divisão? Não, diretor de departamento e de divisão pode aplicar a repreensão. Então veja que na D de dado, aqui deveria estar escrito repreensão, o que vemos na cor cinza. Na B de bola, na cor cinza você vê repreensão, deveria estar escrito suspensão. Veja como estava na prova, era a questão de número 20, prova para analista de informática. A banca, olha só, formulou uma questão, uma situação hipotética, uma história que fala do João, que é analista de informática. Então veja, no capítulo 2º do regimento, regime disciplinar, o que é isso? O regime disciplinar é composto pela infração disciplinar e pela pena ou penalidade disciplinar. Legal? Não confunda. E aí você vê, artigo 159, penas disciplinares aplicáveis aos membros do corpo técnico administrativo. Repreensão, suspensão, demissão. Observou? Não tem advertência, não tem multa. E só para você saber, também estudo assertivo, busque lá penas ou penalidades disciplinares aplicáveis ao corpo discente,
aluna, aluno da Unesp. E aí são 4: repreensão, suspensão e demissão, e mais advertência verbal. Mas no caso do servidor, que faz parte do pessoal ou corpo técnico administrativo, repreensão pode ser aplicado pelo diretor de departamento e de divisão. No caso eu falo pode, mas é deve, porque está no regimento. É competência do diretor de departamento, do diretor de divisão, aplicar a repreensão. Agora o presidente do grupo administrativo do campus, o diretor de uma faculdade da Unesp, o diretor de um instituto da Unesp e de autoridades, que são 12, que estão lá no artigo 98 do Estatuto da Unesp. Não é Estatuto Esunesp. No regimento, quando você ler Estatuto, está falando do Estatuto da Unesp. É aquele primeiro, daquele print que mostrei da página da Secretaria-Geral, mostrando as legislações. Tinha lá Estatuto da Unesp, o segundo, Regimento Geral da Unesp, motivo deste vídeo, e o terceiro é o Esunesp, é outro estatuto, mas Estatuto dos Servidores. E você vê em destaque, o reitor aplica demissão. Entendeu? Repreensão, diretor de departamento ou diretor de divisão. Suspensão, presidente do grupo administrativo de um campus complexo, ou o diretor da unidade universitária, ou é uma faculdade da Unesp, ou é um instituto. E autoridades que estão lá no artigo 29 do Estatuto da Unesp, podem todos eles e devem, né, aplicar a suspensão. Outra questão bem legal, também já caiu 3 ou 4 vezes, você ao passar os olhos, mas não recomendo, leia com atenção, detalhadamente. Você já viu que fala de transferência. Mas transferência de quem? De professor? Ou transferência de servidor? Porque ambos os casos, ambas as situações estão lá no Regimento Geral da Unesp. Mas você já viu, é o cargo cuja sigla é chamada ASA, Assistente de Suporte Acadêmico. Pode ser da biblioteca, pode ser de laboratório, didáticos. Legal? Então, em razão de necessidade administrativa, a reitoria da Unesp determinou a transferência de Rita. Determinou, mandou. Legal? A assistente de suporte acadêmico, então ela é uma servidora técnico-administrativa, de uma unidade universitária para outra. Quando você ler no regimento unidade, você já sabe que é unidade universitária, ou faculdade da Unesp, ou instituto da Unesp. Tudo isso, didaticamente, tintim por tintim, faço questão de explicar para você, para que fique mais fácil de você absorver o conteúdo do regimento. E aí continua. Então, a reitoria mandou que a Rita fosse transferida de uma unidade X, de uma faculdade da Unesp, para outra unidade Y, um instituto da Unesp ou outra faculdade da Unesp, mas faculdade ou instituto, unidade universitária. Leu no regimento unidade, você sabe que é unidade universitária, porque existem as unidades auxiliares. Mas quando o regimento quiser falar de unidade auxiliar, vai estar escrito unidade auxiliar. Agora, falou unidade, diretor da unidade é diretor de uma faculdade ou diretor de um instituto da Unesp. E faculdade e instituto, de novo, são as unidades universitárias. Lembrando, leu unidade, você já sabe que é unidade universitária. E aí, continuando a história, de novo, é uma situação hipotética, existe a personagem Rita, é uma historinha. Então, sem ouvir os respectivos diretores, oitiva, olha só o termo jurídico, não é verdade? Oitiva, de ouvir, sem ouvir os... Galera, tenho certeza, você leu uma vez só o regimento. E aqui no canal, veja nos cards, existe o audiobook, audioleitura do Regimento Geral da Unesp, atualizado até 28 de abril de 2026. Este vídeo gravado em 17 de junho de 2026, então bem atual o canal O Concur. E aí você observa as alternativas e estudando o regimento, sabendo que é necessário ouvir os 2 diretores da faculdade de onde a pessoa vai sair para a faculdade para onde a pessoa irá.
Estou falando de uma unidade universitária para outra unidade universitária. Isso que é transferência de um servidor, no caso, assistente de suporte acadêmico. Pode haver a transferência? É permitida? Está lá no regimento. É permitida a permuta, que é troca de servidor. É permitida a transferência, legal? De uma unidade universitária para outra unidade universitária da Unesp. E também é permitido o intercâmbio de servidores. Mas o intercâmbio é por caráter temporário. Guarde isso. Intercâmbio temporário. Transferência e permuta não é temporário. De repente, vai ficar lá por necessidade administrativa, no interesse da administração da Unesp. Aqui nessa questão vale salientar que não entendi por que reitoria da Unesp de Sorocaba. A reitoria, quando pensamos na Unesp inteira, de maneira global, abrangendo todos os 24 campos da Unesp, e cada campus da Unesp tem a ver com o nome de uma cidade. Campus de Rosana, campus de Ilha Solteira, campus de São Vicente. Legal? Reitoria da Unesp de Sorocaba, para mim, é algo inédito, não ouvi falar. Eu sei que a reitoria da Unesp está lá em São Paulo, capital. Inclusive existe o campus de São Paulo, mas não confunda, desconsidere isso aqui. Pense na reitoria e, por necessidade e interesse administrativa da reitoria, o executivo principal de toda a Unesp mandou a Rita ser transferida de uma unidade para outra, sem ouvir. É isso que é importante na questão, galera. Tudo ou mais é para confundir candidato a candidato mal preparado. Então, de acordo com o que está escrito, disposto, expresso no regimento, é correto, você grifou na sua prova. Você lembrou do Fábio. É válida? Não, tem que ouvir ambos os diretores. É inválida? Opa, então fiquei na dúvida. Será que é B? Peraí. Seria válida? Haveria essa possibilidade? Se houvesse sua concordância expressa, olha como que a banca não foi tão cuidadosa na redação da alternativa C de casa. Por quê? Seria válida se houvesse sua concordância expressa. É claro que nós entendemos concordância expressa. A pessoa concordou. Quem? A Rita. Mas, como está escrito aqui, ó, seria válida se houvesse sua concordância expressa. Concordância de quem? Da unidade de destino. Concordância da diretoria, de onde a pessoa saiu. Concordância da reitoria. Tudo substantivo feminino, mas você sabe, é o substantivo próprio, é a servidora Rita. Seria válida se houvesse a concordância expressa da Rita? Não, não depende da concordância da Rita. Foi uma necessidade administrativa e a reitoria determinou, ordenou, Rita, saia da Unesp de Araçatuba e vá lá para a Unesp de Araraquara. Entendeu? Mas é necessário ouvir o diretor de Araçatuba e o diretor de Araraquara. Isso que é de uma unidade para outra. E deve ouvir os dois diretores. Está no regimento. Então você sabe que A não é, C menos ainda, porque não depende da concordância da personagem Rita. Aqui seria melhor escrito assim, ó, seria válida se houvesse a concordância expressa dela, a Rita, ou a concordância expressa da servidora. Mas mesmo com redação bonita, não seria a resposta da questão. Não existe isso no regimento, se a pessoa deve ou não concordar, ou se poderia concordar ou não. Agora, é válida? Também não. Você sabe que ou é E de escola, ou é B de bola. E, veja na B, é inválida por quê? Porque ouvir os diretores das duas unidades é exigência prevista para movimentação, ou seja, transferir um servidor de uma unidade universitária da Unesp para outra unidade da Unesp. Isso que quer dizer entre unidades. Veja aí a escola. É inválida, pois o regime jurídico autárquico impede qualquer forma de movimentação entre unidades. Na história,
Na situação hipotética, falou-se a Rita, que é assistente de suporte acadêmico, faz parte do pessoal técnico-administrativo. Está escrito se ela é CLT? Está escrito se ela é autárquica, que seria regime autárquico ou estatutário? Não está escrito, então não tem como ser alternativa aí. E veja que, de novo, foi a questão 20 desta prova. Legal? Nós estamos estudando o regimento geral. Veja, capítulo 3º, e a prova foi para o oficial de serviços gráficos lá de Araraquara. Então, no capítulo 3º, artigo 155, C fala que será permitida a permuta e será permitida a transferência de servidores de uma unidade para outra unidade da Unesp. Leu unidade, sabe que é unidade universitária, mas ouvidos os respectivos diretores, os dois diretores, ambos os diretores, o diretor da unidade A, de onde a pessoa vai sair, e o diretor da unidade B, para onde a pessoa irá. Entendeu? E veja, é permitido também intercâmbio em caráter temporário. Por que eu friso? Porque em duas oportunidades estava lá na alternativa. Será permitida a permuta e a transferência de servidores em caráter temporário para prestação de serviços específicos. Não, é uma saroba, é uma confusão, é substituição. É o que a banca faz. Pessoa que não estudou não vai saber resolver. E essa questão resolvemos há pouco tempo aqui no canal, salvo engano no dia 16 ou no dia 15. E está aqui. Maria também. Olha só, galera, as 3 questões de regimento cobradas em diferentes provas de concurso público da Unesp, provas que aconteceram no dia 14 de junho de 2026. Uma questão entre as 5 de legislação lá nos conhecimentos gerais da prova objetiva com 40 questões, também situação hipotética, porque é uma história com personagem. Nesse caso, diz que Maria é docente, professora do curso de agronomia da Unesp e deseja se afastar por 30 dias no país. Eu falei no vídeo anterior e volto a frisar. Se a galera, a turma, você assistiu aos vídeos do canal, sabe que sobre afastamento por 30 dias de professor, mas o afastamento dentro do país, do Brasil, cabe ao... E aí, sabe a resposta? Tenho certeza, galera. Estava lá na prova, olha aqui, questão de número 20, na prova para assistente operacional de Bauru. Galera, então afastamento, isso já foi cobrado 3 vezes em concursos públicos da Unesp, salvo engano, desde 2016 para cá. Autorizar o afastamento do docente por até 30 dias no país compete a quem? E aí você leu no regimento. É competência de uma personagem executiva da Unesp, atendidas as disposições no Estatuto da Unesp, no Regimento Geral da Unesp, de repente no regimento interno da unidade universitária, em legislações pertinentes. Não é o reitor, não é o chefe do departamento, menos ainda conselho deliberativo e também não é grupo administrativo. Veja nos cards o outro vídeo em que resolvemos essa questão com muito mais detalhamento e muitas dicas, muitas dicas especiais. Você sabe que é o diretor. Ah, se você sabe, eu esqueci de marcar aqui qual a resposta da questão. Não é C, porque não depende da concordância da Rita. Então, é B de bola, porque precisa da oitiva. Ouvir os respectivos diretores das 2 unidades universitárias. A escola não, porque não tem nada disso, se é autárquico ou se é CLT. Então, você vendo essa questão, bem fácil, porque está no regimento, olha aqui, nós estudamos legislação Unesp para concurso da Unesp, e eu nem trouxe a fundamentação, porque no outro vídeo você verá. Está lá, como eu mais ou menos disse, compete ao diretor, e aí você leu diretor, você sabe que é o diretor de uma unidade universitária, diretor de faculdade da Unesp ou diretor de instituto da Unesp, porque quando quiser se referir ao diretor de uma autarquia, estará escrito no regimento, mas viu unidade? É unidade universitária. Viu estatuto? É estatuto da Unesp. Viu diretor? É diretor ou diretora de uma faculdade ou instituto, que são unidades universitárias da
Unesp. Legal? Que tal? Gostou? Quer mais? Inscreva-se no canal para não perder outros vídeos como esse aqui, Regimento Geral da Unesp. Você se inscreve e ativa o sininho, porque aqui no canal o concurso, o carro-chefe é o Regimento Geral. São 8 playlists nas telas finais. Veja até o fim, 15 últimos segundos do vídeo, haverá 4 sugestões. Vou deixar vídeo e playlists. Legal? Playlists resolvendo questões de Regimento Geral da Unesp. Na verdade, uma só, senão não cabe. São 4 sugestões nas telas finais. Playlist resolvendo questões em língua portuguesa de concurso público da Unesp. E playlist resolvendo questões de Constituição. Tudo isso de provas anteriores de concurso público da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Valeu, galera. Valeu, turma. Bons estudos e até a sua aprovação.